Oi, pessoal, para quem não nos conhece, eu sou a Natália Ocked, aqui ao meu lado, Davi Vitorazzi. Nós somos repórteres do portal Primeira Página aqui em Mato Grosso. E nós estamos aqui numa missão especial de trazer, esse videocast que vai trazer um pouco dos bastidores e informações adicionais da nova série da TV Centro-América, uma série multiplataforma, que tá na TV, tá na rádio e tá aqui na internet com a gente. O Em Obras vai falar sobre todo esse universo da construção civil. Até porque quem que não tem o sonho de ter a casa própria, mas de fazer do jeitinho que sempre sonhou, E a série, ela vai abordar desde a escolha do terreno até todo o processo de legalização do projeto, até finalmente a escolha dos materiais para a construção desse sonho. Muito legal, né, Davi? Exatamente. E no primeiro episódio já de estreia, a gente tem um tema que não tem como falar, porque é o tema do momento, que é a sustentabilidade. Para isso, a gente tem dois super convidados especiais aqui, a engenheira ambiental Camila Barros e o arquiteto, o sobrenome dele é difícil, mas eu consegui, Wesley Estes. Acertei? Ih, quase. Sejam muito bem-vindos a esse videocast, espero que hoje seja muito, a gente consiga tirar todas as dúvidas de como fazer, uma casa, uma construção mais sustentável. Bem-vindos, galera. E, por favor, se vocês puderem se apresentar, falar um pouco pro pessoal, quem são vocês, com que vocês trabalham? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje conversando sobre esse tema muito especial que eu falo que a gente vivencia no dia a dia, então trazer um pouco disso para vocês. Meu nome é Wesley Estes. Sou arquiteto urbanista, formado aqui mesmo no Mato Grosso, na Universidade Federal do Mato Grosso. E há 5 anos já eu tenho meu escritório de projetos de arquitetura, pegar o que o cliente deseja e criar em cima daquilo uma casa, então uma residência, um comércio. Então esse é mais ou menos o meu trabalho no dia a dia, Legal. Muito bem, eu sou Camila Barros, engenheira ambiental, formei também aqui em Cuiabá, já estou no mercado de consultoria ambiental há 7 anos, eu tenho meu próprio escritório, que é a Avivar Ambiental. Então, há 7 anos eu trabalho com o meio ambiente, consultoria ambiental, cargo-chefe, regularização ambiental, eu vou pegar o que está errado e colocar dentro da lei ambiental. Mas agora uma dúvida, tem como fazer um projeto sustentável, tornar uma casa sustentável gastando menos? Com certeza. Isso já entra muito no campo de projeto, campo da arquitetura. O primeiro ponto, construir gastando menos. Muita gente acha que a profissão do arquiteto é uma profissão elitizada. Eu vou contratar o arquiteto, ele vai cobrar caro, não quero gastar esse dinheiro. Mas a gente precisa entender que uma casa sustentável também é uma casa funcional. Se meu objetivo é gastar menos, então minha casa precisa ser cada vez mais funcional. E quando a gente faz aí o autoprojeto, vou fazer assim, e não tem muito essa noção da nossa profissão, eu acabo observando ambientes com espaços residuais, superdimensionados ou subdimensionados, ou é muito grande para aquilo que precisa ou muito pequeno e ninguém usa, vamos falar assim. Então a gente precisa entender que a profissão do arquiteto ela vai além da elitização, além da glamorização. A gente não precisa necessariamente, para fazer uma boa arquitetura, colocar um revestimento caro na frente da casa, encher a casa de coisas lindas e caras, Mas partindo desse projeto também, um projeto simples, um projeto de planta, de tamanho da casa já é o primeiro passo. Mas também soluções, como eu estava dizendo, a pintura. Olha como é simples, algo que eu posso fazer na minha adaptação ali na reforma, no final de semana, chamar ali ou contratar um pintor, trazer essa casa mais clara ou talvez até pintar o meu telhado com uma cor mais clara, seja uma telha cerâmica, seja uma telha de fibrocimento. Se eu for ali jatear uma cor clara, uma tinta mais clara, minha casa vai absorver menos calor. E com isso eu vou gastar menos energia, ter uma casa mais confortável. Então, isso são parâmetros de projeto muito bem-vindo para quem quer gastar pouco. Alternativas, Alternativas. É o seu sonho de vida e você tem a oportunidade de escolher alguns materiais que são acessíveis, por exemplo, materiais da própria casa mesmo. Vamos supor que a pessoa uma casa pequena, ela vai demolir e fazer uma do zero, exemplo.
ela pode pegar aquele resíduo de demolição, em vez de destinar para as caçambas, ela pode aproveitar para planar o terreno dela. Aterrar o terreno. Madeira, portas, pode fazer reforma dessas portas, janelas podem ser reformadas e transformar em novas janelas com pintura. Então, Com tem pouco, como... né? Fazendo o que já tem com Isso. pouco. Eu gostei de uma coisa que você falou, que a gente vai a série, quer dizer, vai abordar muito isso, que a questão de construir tá muito relacionado ao sonho, né? Pessoas que gastaram muito tempo e estão ali construindo, levantando do zero, porque é um sonho, né? De toda uma vida ali para uma família e tal. E aí eu também queria já emendar para uma outra questão de quais materiais, né? Quais, assim, são os principais que eu vou deixar, por exemplo, a minha casa, se eu quero construir, deixar ela mais sustentável? Vou dizer algo não tão usual, primeiramente, depois eu falo de alguns materiais mais usual. Mas a nossa arquitetura histórica, ela diz muito pra gente um caminho a ser construído, como a gente chama de arquitetura vernacular. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar num casarão histórico lá do centro e ver como ele é incrivelmente mais agradável do que numa casa comum com tijolo cozido, né? Então, quando eu falo essa questão de olhar para a história, o que é aquele objeto que está ali vedando a parede? É terra. O famoso adobe que fala. É o famoso adobe, a taipa de pilão. Então, são materiais que a gente hoje chama de bioconstrução, né? De bioarquitetura. E é lógico que isso ainda está um pouco difuso, está começando a entrar no mercado, alternativas. Mas qual é o conceito? Terra todo mundo tem dentro de casa. Algumas terras têm mais qualidade, outras não. Mas trazer esse barro, trazer esse próprio elemento que muitas vezes está dentro do nosso próprio terreno para a construção da casa, essa é uma alternativa muito boa. E a gente cria um material de eficiência energética incrível. Que quando a gente fala também de sustentabilidade, tem muito a ver a questão do transporte, da industrialização daquele material. Por exemplo, o tijolo, ele é cozido, passou por um processo de queima de material, jogou CO2 para a atmosfera. Então, também é tão sustentável assim? A terra não, eu estou compactando, fazendo meus tijolos com a mesma terra do meu ambiente, sem precisar ter um deslocamento. Então, eu acho muito interessante a gente voltar o olho para a nossa arquitetura histórica. Mas, de fato, não é uma produção em larga escala, né? A gente está falando de coisas ali mais locais. A gente aqui em Cuiabá, nós temos o privilégio de a gente ter uma edificação praticamente mais sustentável da América Latina, que é o Centro Sebrae de Sustentabilidade. Não sei se vocês já estiveram lá. É até interessante vocês ir lá e conhecer. Lá existem várias certificações, inclusive o Sebrae, ele consegue reaproveitar 80% dos resíduos. Ou seja, somente 20% do lixo que ele é gerado, que ele vai para aterro sanitário. Lá eles têm um programa excelente de conforto térmico, de iluminação, aproveitamento de água da chuva, a acústica do ambiente, até a questão de uso de iluminação. Então, a gente falando de grandes obras e certificações. Quando a gente vai para pequenas, a gente já vai na questão no sentido de materiais. Por exemplo, telhado. Igual ele falou, pintar com uma tinta para diminuir, dar mais conforto térmico. Tem também o telhado verde, que você pode colocar e ter mais harmonia. Obras, por exemplo, casas com ventilação. Antigamente a gente via nas casas uns tijolinhos furadinhos. Hoje a gente não vê mais isso. São poucas casas. Isso aí é a ventilação que vai entrando. E antigamente, igual a questão do adobe, que é a bioconstrução, que agora já é uma coisa antiga, mas aqui no Brasil são poucas empresas e profissionais que trabalham com bioconstrução e a questão da permacultura também. Para ser sustentável, os materiais tem que saber o ciclo de vida dele, de onde veio, para onde está indo, né? Então, tem todo um controle e isso quando você quer certificar a obra, né? Quando você não tem interesse de certificar, né? Aí você faz conforme dentro das suas condições, né? E quando a gente fala de custo, a gente fala de quanto a quanto, assim, a gente consegue ter uma estimativa? É feito prático, porque aí eu já estou até avaliando se eu vou ter uma casa sustentável. Eu acho que isso é uma pergunta para o arquiteto. Nossa, essa é uma pergunta muito complexa, quando a gente fala de custo de obra, passar um valor.
Isso vai depender de vários fatores. E mexe no Depende bolso, principalmente. com certeza. Né? Depende muito do meu bolso. O primeiro ponto para se olhar, vamos falar construir uma casa do zero. Olhar para o terreno. Se o terreno é plano, você tem uma forma de construir completamente do que se for um terreno em desnível, que eu vou ter que fazer corte do terreno, sustentar. Então, olha como que a escolha do terreno ela é importantíssima. Então, por exemplo, você quer gastar menos? Primeiro ponto, escolha um bom terreno. O segundo ponto é, sim, contratar um arquiteto, tá, gente? Contrate um engenheiro, um arquiteto, para que a gente conceba a casa dentro do esperado. Porque o que acontece? Se você chegar para mim e falar assim, tenho 40 mil, consigo construir uma casa? Consegue. Mas qual é o tamanho dessa casa? Quais são os materiais? Quais são as etapas? O que eu consigo fazer dentro dessa projeção do valor desejado? Porque muitas pessoas têm 40 mil, por exemplo, para fazer uma casa e querem construir uma casa de 200 metros quadrados. Gente, não tem condição. Não vai. A gente está falando aí de 40 mil, eu vou construir uma casa muito funcional. Não vou falar pequena, vou falar funcional. 40 metros quadrados, 30... Até menos, porque hoje mais ou menos um metro quadrado exatamente uma casa funcional? Uma casa funcional é para atender a sua função. Vamos colocar aqui. Entrar, dormir. Exato. O Davi ali. O Davi mora sozinho. Cozinha, Ele precisa de um quarto, um banheiro, uma sala integrada com a cozinha e um espaço para o gato. Vamos colocar, por exemplo. Esse é o espaço funcional dele. O que eu consigo fazer? É diferente de um espaço funcional para quem tem uma família com 2, 3 filhos. Para quem precisa de cachorro, então tem cachorro. Exato. Já é maior. Então, quintal, um espaço maior. Sim. E sem falar que, por exemplo, eu moro sozinho, mas eu trabalho em casa. Então, eu quero fazer um escritório na minha casa, isolado dos outros lugares da casa. Então, isso são as demandas. Isso também faz parte de um projeto funcional e sustentável. É colocar as necessidades do cliente na prática. Falar de sustentabilidade, né, que a gente está falando de meio ambiente, no âmbito, assim, a sustentabilidade não é só o meio ambiente, ela entra o social e o econômico. A gente chama o tripé da sustentabilidade. Não é uma casa ou uma obra sustentável se ela não envolver o financeiro e o social. Então, quando a gente fala, essa casa ela pode ser sustentável, ela pode sim, dentro das condições dela. Igual uma casa pequena, vamos pegar uma casa funcional, o que ele falou. Pode ser sim, sustentável, ela pode adquirir hábitos, coisas simples. Por exemplo, em vez de você colocar uma lâmpada dessas antigas, coloca LED. Eletrodomésticos com eficiência, com selo da Procel. Isso traz uma economia enorme, principalmente aqui no Mato Grosso, que a gente tem um alto custo de energia. Então, a gente sempre busca energia fotovoltaica, instalar um sistema de aquecimento de água. Dá para fazer, são coisas pequenas. Captação de água de chuva dá para você mesmo construir na sua casa. Na internet, no YouTube, é o que mais tem tutorial para você construir um sistema de captação de água de chuva, fazer um reservatório. E aproveitar, né? Ajuda para limpar a casa. Isso. Fazer qualquer outro tipo de limpeza em casa com a utilização da água da chuva, com certeza ajuda muito. E dá para fazer muita coisa dentro de casa, quando você já mora naquele local. Que é reaproveitar os materiais, fazer a separação dos recicláveis, pegar esses recicláveis e destinar para uma cooperativa de recicláveis ou uma empresa, que existe empresa de reciclagem hoje em dia, que compra o material, ou seja, além de você separar, você ainda pode ganhar um dinheirinho com a venda desse material, que é um material que tem valor econômico no mercado, que é os materiais recicláveis. O resíduo orgânico é 50%, que é o comida, resto de comida, 50% do que nós geramos em uma casa é resíduo de comida. Então, esse aí dá para fazer compostagem e virar adubo e colocar no seu jardim. Então, assim, são pequenas atitudes, mas que fazem a diferença. Até esse ponto do jardim é interessante falar, uma atitude sustentável, é a gente utilizar plantas nativas. Né? Muitas vezes a gente quer utilizar uma planta ornamental bonita que veio lá da Ásia, por exemplo, onde chove muito. Super cara. Super cara, inclusive. O nosso clima é um clima seco metade do ano. O quanto que a gente vai gastar de água para irrigar uma planta como essa? E se a gente escolhesse espécies nativas do cerrado,
essa planta, vamos falar assim, ela aguenta ali 3, 4 meses de seca tranquilo, porque ela é nativa. Então, até na escolha da ornamentação do nosso jardim, vale a pena a gente tomar cuidado para uma casa o sustentável. pé de manga, né? Porque aí você já vai ter uma sombra, uma sombra e uma sobremesa. Ainda dá pra fazer um monte de coisa com a manga. Com certeza. Não, e o Wesley, ele tava falando pra gente uma coisa que ninguém espera, assim, que a grama, ela é o maior... Gente, vilão. É muita água, né? Não é daqui. Exato, grama é muito polêmico, porque a grama ela vem ali de uma tradição muito europeia, né? Veio ali dos grandes castelos, grandes palácios, principalmente da Inglaterra, que é um status de poder. Você ter um grande campo gramado significa que você tinha dinheiro para irrigar todo esse campo de grama. Então, quando a gente traz para a nossa realidade, a grama ela não é nativa da nossa região, né? Eu estava até conversando com o pessoal, quando você for ali para Chapada, vamos ali numa cachoeira, num rio, qual que é o revestimento do solo que a gente tem na região? É cascalho, é pedra. Entende? Então, a grama ela não compactua tanto com a gente. Tanto que a gente tem que trocar a nossa terra para plantar grama. Que a gente precisa colocar a terra preta, né? E adubada. Tem a questão que você tem que ter uma pessoa para cuidar da sua grama, porque tem pragas, formigas. Então, você tem que usar produtos químicos, tóxicos, às vezes, para poder manter aquela grama verdinha. Mas o fundamental que eu tiro, eu já ia falar isso, é ter a consciência ambiental, né? Se você tem isso dentro de você consegue avaliar o seu espaço e otimizar da melhor forma possível, né? Sim, nessa consciência local. Vamos se lembrar sempre disso. Sustentável é olhar a partir de onde estou. De onde eu estou e como que o nosso entorno, o nosso meio ambiente, vamos falar Cuiabá, Mato Grosso, ele reage a isso. Não pegando referências muito externas, porque são outras realidades. Por exemplo, uma forma de você morar numa residência sustentável ou trabalhar numa edificação sustentável não é só em si a edificação, mas os comportamentos. Por exemplo, eu vou morar perto, eu vou comprar uma residência ou vou construir ou reformar perto de uma localização que tem supermercado, que tem lugares que eu não preciso ir gastar combustível ou gerar monóxido de carbono para a atmosfera. Você frequentar lugares locais, além de você gerar renda para aquela localidade. Isso também é sustentabilidade. E a gente está preparando para as próximas gerações que estão chegando também ter essa consciência, né? Que não é só para a gente que a gente está fazendo isso, é para os próximos, para a nossa família que está vindo. Sim. Exato. A gente queria saber se vocês têm algumas dicas para o pessoal de casa, para eles poderem também estar fazendo isso no próprio dia a dia, né? E para a gente também, né? Que eu tô curioso. Eu acho que uma coisa que dá para fazer assim, super prática, fácil, é a separação dos materiais recicláveis. Por exemplo, caixa de leite, garrafas PET, refrigerante, materiais de plástico. Dá uma lavadinha e separa, coloca 2 cestos de lixo debaixo da sua pia. O de comida, que geralmente fica em cima, e embaixo seco. Dá uma lavadinha ali mesmo, com a água que está ali mesmo na pia, sem precisar, e coloca ali, encheu. Vai numa cooperativa local ou numa empresa de reciclagem. A cooperativa geralmente não compra, né? Mas você está gerando renda para os cooperadores, os coletores de lixo. Ou você quiser vender, quiser fazer dinheiro, você pode ir numa empresa de reciclagem dessa e vender o seu material. Existem materiais aí que têm grande valor de mercado, que é o alumínio, que são as latinhas de refrigerante, né, de outros tipos de bebidas, que as pessoas consomem bastante em casa, né? Eu consumo bastante, mas na rua. Na rua. E aí é uma das atitudes fáceis de fazer. Economia de energia. Você não vai usar mais aquele ambiente, desliga a luz. Economia de energia eletrodoméstica. Meu pai usava a famosa, eu não sou dono da concessionária de energia, se você puder desligar a luz. Tirar da tomada os aparelhos também, né? Otimização de água, não só edificações grandes, mas você pode adaptar, você pode comprar uma descarga que, em vez de gastar 6 litros a cada, tenha descarga de 3 litros. Ou a de 2,5 litros. Torneiras, existem torneiras com sensor, que não são tão caras, mas assim que a mão você chega aqui, sai a água e ele tem um tempo suficiente para você lavar a sua mão ali. Então, são pequenas atitudes assim que dá para a gente fazer dentro de casa e dá para a gente considerar assim, nós estamos tentando ser uma casa um pouquinho sustentável, fazer a nossa parte.
é sempre buscar alternativas sustentáveis, gente. Quer uma consultoria, busque um arquiteto, um engenheiro para te auxiliar, né? Principalmente se tem condição e quer construir uma casa mais eficiente. Mas caso não tenha essa condição, uma solução bem barata, como a gente disse, é compra ali uma tinta, pinta a casa, deixa ela mais clara, vai ficar mais bonita esteticamente e mais aconchegante na questão do conforto térmico. Dê manutenção na casa, é muito importante isso. A casa ela precisa estar viva, não pode ter ali goteiras, não pode ter vazamentos. Tudo isso também é um desperdício de água, é um desperdício de energia. Então, tomar esses cuidados. E uma dica muito especial. Se estiver muito quente lá fora, não abra a janela achando que vai refrescar, vai bater um ventinho dentro de casa. Isso a gente aprende na faculdade. É uma solução de conforto térmico. Em Cuiabá, a gente não deve abrir a janela entre as 10 da manhã e as 6 da tarde. Olha, bom saber. Porque a gente está pegando todo o calor lá de fora e jogando para dentro de casa. Então, aqui, o recomendável é que a gente tenha uma ventilação noturna no ambiente. Que ela tira o calor e deixa ali mais agradável. Então, assim, dica aí que todo mundo pode fazer. Não abra a janela entre 10 e 18 horas, gente. Eu sabia, eu estava fazendo tudo errado. Eu também só abro à noite. É aquele meme que abre assim e você fica queimado. Exatamente. Caramba, faz todo sentido agora. Você abre a janela e entra o fogo. Exato. Melhor dica de sustentabilidade. Barata e dá para começar hoje. Arrasou. Bom, muito obrigada, Wesley. Muito obrigada, Camila, por terem aceitado o convite de estarem aqui participando com a gente. Né, Davi? Foi super proveitoso. Inclusive, já tomei nota de várias dicas que eu estava fazendo errado. Não, eu já sei muita coisa para fazer. Estou muito satisfeito e queria mais, né? Mas, infelizmente, o tempo é curto. A gente marca uma próxima. Com certeza. Bom, gente, obrigada por estarem aqui com a gente. Fique por dentro, porque logo, logo sai um novo episódio da nova websérie Em Obras. Na TV, na rádio, na internet, você acompanha tudo, né? Dessa série multiplataforma. Até mais. Até.